do que a gente está acostumado aqui das séries, porque eu vou fazer quase com um FAQ, perguntas frequentes aqui que, né, vocês, pessoas interessantes, legais que estão comentando nos vídeos, perguntaram. Então vou aproveitar para fazer esse vídeo comentando essas dúvidas e algumas sugestões. Então, estamos aqui no nosso resultado, né, vamos dizer, final / parcial, que ainda tem como melhorar muito, do como organizar a sua vida com o Notion. Se você não conhece a série, o link está aqui na descrição para que você possa começar aí no episódio 1. E fiz aqui uma listinha de algumas questões que vamos lidar então nesse vídeo. Primeiro, que é uma questão que eu vi que apareceu, que é como que a gente consegue transformar uma tabela full page em inline e vice-versa. Então, vamos dizer que a gente tem uma tabela aqui, tabela, e, que é o nosso banco de dados, e aí a gente quer fazer com que ela está inline aqui agora, né? Ou seja, ela está dentro de uma página, né? Essa que é a diferença. Inclusive tem uma outra série aqui no canal que fala mais sobre banco de dados e como é que você pode utilizá-los aqui no Notion. Então vamos lá. Estamos aqui com uma inline, ou seja, ela está dentro da página, e tem aqui os 3 pontinhos, né? Que é onde a gente tem nosso menu de opções. Eu vou clicar em Turn into Page. E aí ele vai se transformar em uma página. E quando ele se transforma em uma página, ele vira um banco de dados full width, né, que é aquele completo, um banco de dados de uma página completa. Legal, mas para transformar ele de volta, né, dessa página para aquela inline, a gente não tem essa opção aqui nesse menuzinho. Então o que a gente tem que fazer é voltar para onde existe a referência da tabela, né, do banco de dados, que é quando a gente tem um link. Se ele está, por exemplo, aqui no canto, né, se ele fosse não parte de uma página, mas simplesmente tivesse aqui sozinho, aí o que você teria que fazer é puxar ele para dentro de uma página, para onde você idealmente quer que ele se transforme em inline, e aí sim, ao clicar aqui nos 6 pontinhos na esquerda, você tem a opção Turn to Inline, e aí ele volta a ficar do jeito que a gente estava antes. Então, essa é uma das perguntinhas. A outra pergunta é colocar uma planilha do Excel. E para isso eu fiz uma planilhazinha simples aqui, que só tem 3, nome, idade, países e 3 pessoas. E o que a gente tem que fazer aqui é clicar nos 6 pontinhos e tem nesse menuzinho que é chamado Merge with CSV. Então a gente clica aqui, seleciona o XLS ou do Excel ou então CSV que você tem, e aí clica em abrir. E aí ele vai importar e aí vai colocar abaixo dos itens que a gente tinha. A gente já tinha esses 3 em branco, que a gente inclusive pode deletá-los. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar, no caso da nossa tabela, a gente tinha idade, país e nome. No caso do nome, name aqui, ele deduziu certo e colocou como nome. No entanto, ele não tinha nem idade nem país. Idade ele já viu que eram números e colocou do tipo número, e país, texto, colocou do tipo texto. E naturalmente ele não mexeu no que já existia, que são essas 2 outras propriedades. Ele simplesmente adicionou as novas, aqui. Então, se você quiser fazer a importação de planilhas e tudo mais, você faz dessa maneira. No entanto, tem uma coisa que eu reparei, assim, em alguns comentários e coisas assim, que não necessariamente tudo que a gente consegue fazer numa planilha, a gente vai conseguir fazer com os bancos de dados do Notion, né? Então, por exemplo, a gente tem novamente aqui a planilha. Uma planilha, para começo de conversa, você pode utilizar qualquer área dela. Então, você pode colocar item aqui, no meio do caminho, fazer cálculos, por exemplo, se eu tenho 1 e 1, se eu venho e pego um aqui e chamo de total e coloco aqui em cima igual, soma, e eu puxo, ele me dá a soma. E se eu mudo um número aqui, ele atualiza. No caso do Notion, a gente não tem essa forma dinâmica, de utilizar uma área de uma planilha que é virtualmente infinita para fazer nossas configurações e por aí vai. No entanto, algumas dessas coisas podem ser muito bem adaptadas, E aí vai cada caso,
Mas é só para lembrar que assim, a planilha ainda assim ocupa, né, um espaço que no Notion ainda não é fácil da gente substituir. Dependendo, né, para coisas mais complexas, para plotar gráficos, né, o Notion ele não tem ainda uma forma de você plotar um gráfico direto com os dados dele. Talvez agora com a API que vai ser lançada isso vai mudar, né? Existe até o que chama Notion Charts. Notion Charts, que é esse aqui. E esse sisteminha aqui do Notion Charts, ele, né, faz com que você pegue informações de planilhas, por exemplo, do Google Spreadsheets e outros, e consiga plotar eles, assim, como né, uma incorporação, um embed, dentro do Notion, que fica legal. Mas não com os dados da própria, né, dos próprios bancos do Notion. Né? Em breve isso vai melhorar, mas ainda assim, há algumas coisas de tabelas, né, que ainda de Excel e Google Spreadsheets, que são difíceis de se fazer no Notion. Outra coisa interessante, então, é o roll-up de roll-up. Né? A gente falou isso na hora que a gente estava na série de como organizar a sua vida com o Notion, e a ideia aqui é que no Notion você consegue fazer um roll-up, ou seja, você consegue puxar informações de um banco de dados para outro através de um relacionamento. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essas duas. Eu tenho o banco de dados dos pilares da vida, eu tenho o banco de dados dos objetivos conceituais. E cada um desses objetivos conceituais está relacionado com um ou mais pilares, né? Indicado por essa propriedade aqui, pilares, né? E aí, se eu quero fazer um roll-up, eu chamo, por exemplo, de pilares roll-up. E eu venho aqui no tipo, não é relação não, calma aí. Venho aqui no tipo, que é roll-up. E aqui eu faço, né, o relacionamento aqui dos pilares. E aí eu posso escolher qualquer propriedade do banco de dados de pilares e trazer eles para esse outro banco de dados. Então, por exemplo, no caso dos pilares, eu tenho a propriedade status, por exemplo. Então, tipo, vamos puxar o tipo. Aí ele puxa aqui para mim, ó, negócios, pessoal, negócios, que são 2 aqui, né? E negócios. E só que se eu quero, por exemplo, puxar esse roll-up para um outro banco de dados, a gente não consegue no Notion. Ou seja, eu tenho aqui também os objetivos metrificados. E cada objetivo metrificado está relacionado com um objetivo conceitual. Então a gente tem essa escadinha, né? Pilares, objetivos conceituais, objetivos metrificados. Eu não conseguiria fazer aqui, apesar de eu estar com um relacionamento aqui com objetivos conceituais, se eu fizer simplesmente o roll-up aqui, né? Eu puxo aqui, ó, roll-up, aí eu escolho objetivos conceituais, eu não tenho a opção aqui de puxar aquele, né, pilares roll-up. Lembra que a gente deu o nome aqui em cima? Então, o que a gente tem que fazer para conseguir fazer esse roll-up de roll-up a gente vai criar um novo campo aqui, chamado, por exemplo, pilares roll-up cópia. E aí a gente cria aqui uma fórmula. E nessa fórmula a gente simplesmente vai espelhar o nosso pilares rollup. Então, ele pega os dados daqui, então negócios ele puxa como negócios, pessoal, e aqui 2 negócios. E, né, assim, se você é bom das fórmulas aí, você consegue talvez filtrar aqui para que não esteja repetidos, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, não. E vale lembrar que nesse aqui, ele puxa a propriedade em si. Então, ele está puxando bonitinho, né, com a formatação de cor e tal. Mas na fórmula, não. Ele simplesmente vai puxar o texto. Mas se a gente vem aqui nos objetivos metrificados agora e faz o nosso roll-up dos objetivos conceituais, agora nós temos a opção aqui, ó, pilares roll-up cópia. E aí sim a gente consegue puxar lá dos pilares, através dos objetivos conceituais, as informações do tipo, né? Do tipo de negócio aqui, do tipo de pilar, né? Que é negócios, tal, não sei o quê. Então, é uma maneira, assim, difícil, talvez, de fazer, mas que é possível se você quer realmente puxar uma informação de vários níveis, né? Sem precisar ficar repetindo. Nesse caso aqui, faria com que a gente não precisasse, talvez, ter o roll-up dos pilares, tipo assim, do relacionamento com os pilares aqui. Mas
né, foi só um exemplo aqui, não necessariamente isso aqui está correto para a nossa série, você que está acompanhando, né? Isso aqui é mais como fazer a técnica mesmo. E aí, assim, uma outra dica aqui, para você não ficar com esse monte de cópia, né? Ainda mais que se você está fazendo roll-up de várias propriedades, você vem aqui nos 3 pontinhos, clica aqui em Properties, e aí aqui dentro você pode esconder, né? Por exemplo, a cópia, né? Então, vou esconder a cópia, vou esconder o Pilares Rollup, se eu quiser, né? E aí fica mais limpo, né? Para você ver os seus dados sem aquele monte de propriedades e colunas que você não está usando, né? São simplesmente cópias para o sistema trabalhar melhor, né? Então, se você esconde elas, finge que elas nem existem, mas elas estão funcionando por trás dos panos aqui para fazer seu sistema funcionar da maneira que você deseja. Então, esse é o roll-up de roll-up. Uma outra coisa que é interessante, que né, teve algumas perguntas legais, é sobre compartilhamento de partes do sistema. Né? Então, eu e minha esposa, por exemplo, cada um de nós tem sua própria organização no Notion e tal, e a gente compartilha algumas partes, né, por exemplo, parte da família, parte, né, do nosso filho e por aí vai. Então, para você fazer isso é muito fácil. Você tem esse botãozinho chamado Share aqui em cima, no canto superior direito, e aqui você consegue, tem duas configurações. Uma que é Share to the Web, que isso vai fazer com que sua página fique visível para outras pessoas na internet. E você pode habilitar para elas comentarem, ou para elas editarem, ou até mesmo copiarem como um template. E aí você gera um link, né, que você compartilha. Eu, por exemplo, utilizo essa funcionalidade para compartilhar áreas específicas dos meus clientes com eles. Então, tem um cliente, cada cliente tem sua série de tarefas que eu estou fazendo ali mensalmente, como manutenção e por aí vai, e eu disponibilizo um painel que já está todo filtrado, bonitinho, só com as tarefas daquele cliente, né, e eles podem acompanhar ali em tempo real o que está acontecendo. Mas aqui você tem esse Invite People. Eu não vou clicar aqui não, senão vai aparecer o e-mail das pessoas que estão colaborando, mas se você clicar aqui Add People, você pode adicionar pessoas para a página específica. E lembrando que se você adiciona para essa página, todas as páginas que estão alinhadas, né, a essa vão também ser compartilhadas. Então, no meu caso aqui do meu Notion, por exemplo, vou mostrar daqui a pouco, né, esse que é o meu Notion. Eu tenho essa área Shared aqui, que é onde eu disponibilizo algumas páginas e tudo mais para outras pessoas. Então aqui, tudo que eu coloco aqui não tem muito problema, está disponibilizado na web, está público, eu não me importo muito, mas o resto do meu sistema inteiro está guardado, tá? Então é isso. O sisteminha de interromper, né, algumas pessoas me perguntaram desse sisteminha que toda hora aparece na minha tela enquanto eu estou gravando. E esse sisteminha, ele é esse aqui, ó. Ele chama Stretchly. E o que ele faz, né? Vou até abrir a homepage dele aqui para mostrar. É um sisteminha simples, né? Você baixa ele no seu computador, instala, e ele vai literalmente te interromper de tantos em tantos tempos, né? Eu coloco, por exemplo, de 1 em 1 hora, normalmente, às vezes de 40 minutos em 40 minutos, para, por exemplo, toma uma água, né? Lembrar de tomar uma água, lembrar de levantar, esticar, alongar. Então, você configura ele o tempo que você quer que esse break, né? Que essa pausa demore. E aí ele tem esse countdown aqui, né? Esse contador, 18 segundos aqui, por exemplo, né? Para terminar, que está no exemplo aqui. E você pode continuar fazendo as coisas, inclusive você pode até, como é que chama? Postpone, né? Tipo, jogar para frente. E cancelar né, e continuar trabalhando, que é o que eu faço enquanto eu tô gravando os vídeos. Mas o ideal é que você fale assim, não, peraí, deixa eu dar uma pausa, só esticar, né, ou ficar sentado muito tempo é um problema para a saúde, de fato, né, então se a gente quer cuidar da gente, tá aí uma dica. Ícones legais, então eu utilizo alguns ícones, por exemplo, no meu Notion aqui, né, cada um tem um íconezinho de um planeta, de uma coisa relacionada com o universo, os astros. E eu acho todos esses ícones nesse Flat Icon, que é um site que tem, né, assim, 3 milhões de ícones, e uma boa parte deles é gratuita. Então você coloca aí, por exemplo, né, no meu caso eu coloquei Space, e coloca aqui ícones, né,
E aí ele vai puxar vários. Então, gostei desse aqui. Aí você vem, faz assim, então deixa eu baixar. Aí você pega ou o PNG ou o SVG dele, baixa, e na hora que você vai configurar aqui o ícone, né? Você tem aqui, quando você clica no ícone, você tem esse botãozinho aqui, Upload Image. Aí você seleciona a imagem, né, que você acabou de baixar, e sobe ela para as perguntas frequentes. Que inclusive esse emoji aqui fez sentido. Primeira vez nas séries aqui do canal que é um emoji faz sentido pro que a gente está fazendo direto. E sobre recorrência, né? Isso é uma questão que muitas pessoas já comentaram, né, sobre o Notion. E que realmente é não vou dizer falha não, mas é algo que falta, né, no sistema deles. Porque a gente consegue criar as tarefas, a gente consegue fazer tudo, né, de forma legal, mas a gente não consegue fazer recorrência de tarefas. Então, por exemplo, na nossa área de trabalho, a gente comentou na série, né, de como organizar a sua vida no Notion, que você pode ter várias tarefas, mas para fazer a recorrência, em vez de você dar check e, por exemplo, aparecer uma semana depois, ou por exemplo, 2 vezes na semana, segunda e quarta, você tem uma tarefa que é adicionada automaticamente, né, ao seu banco de dados, você tem que vir aqui, e em vez, né, por exemplo, cortar a unha do cachorro, você vai cortar toda semana, em vez de você dar check, você vem e só vai mudando aqui a data que você vai realizar essa tarefa, né? Essa é a maneira que a gente encontrou para utilizar recorrência dentro do sistema. Mas ela não é uma maneira necessariamente tão legal, né? Vou ver aqui que minha câmera sumiu. Pronto, estou de volta. Então não é uma maneira que é tão útil, mas que de alguma forma funciona, pelo menos para mim, por hora, né? Antigamente eu utilizava o Todoist, né? Não sei se vocês conhecem o sistema, mas ele é sensacional por isso, né? Inclusive você pode falar assim, eu quero uma tarefa que aparece todo dia 3 do mês ímpar. Aí você consegue fazer com que ela apareça todo dia 3 do mês ímpar. Ele é super fácil de você fazer esse tipo de recorrência, né? Então, vindo do Todoist, eu senti realmente uma dificuldade com relação à recorrência, mas na prática mesmo, não tá me fazendo tanta falta, né? Eu fazendo do jeito que eu tô fazendo, né? De simplesmente mudando as datas ali, ó, de realização, tem funcionado. No início, algumas vezes eu acabei marcando como check mesmo e fiquei, peraí, mas eu não tinha que fazer outra coisa? Hoje, essa semana de novo, aí eu vi que eu tinha feito isso, mas eu acho que com o tempo a gente vai pegando, né, o jeito e entendendo como o sistema funciona. Então essas foram as perguntas, e tem 2 coisinhas que eu quero falar. Uma delas é mostrar rapidamente o meu sistema, não vou ir, né, fazer cada um das áreas aqui, porque é muito parecido com o que a gente desenvolveu na nossa série, mas só para mostrar como é que fica bonitinho, às vezes, com os ícones, e um pouco mais organizado do que como estava. E a outra, vou passar rapidamente, mas a outra é isso aqui. Eu criei aqui na minha área de shared, aqui, eu criei esse canal aqui do André Lug, que é a minha pessoa, e coloquei para algumas, né, utilidades aqui fáceis para vocês que estão acompanhando poderem ver. Então aqui tem uma páginazinha de formas, que tem algumas formas que eu mencionei durante as séries que eu estou fazendo aqui no canal. Isso aqui, né, vou aumentando conforme for interessante. E aqui em cima eu também coloquei um índicezinho rápido aqui para, né, você que está acompanhando, às vezes quer ver um videozinho, já está aqui dentro do próprio Notion, um vídeo sobre o Notion, né, todos os episódios das séries, aqui como usar o Notion também, e tem um curso também que eu lancei, já tem uns anos, mas eu coloquei publicamente, né, disponível no YouTube e gratuitamente, estão todos aqui, as playlists de todos os módulos. Esse curso é para quem quer se tornar um profissional freelancer, né, que é a independência e um pouco mais da vida de um trabalho dentro de uma empresa, e, né, eu dou um passo a passo, vamos dizer assim, para você entrar nesse mundo. E aqui embaixo eu coloquei também um espaço de vídeos planejados, né, os próximos vídeos, esse é o Dúvidas Frequentes que a gente está fazendo agora, e aí vai ter algumas outras que a gente, né, tô adicionando aqui, e embaixo eu coloquei sugestões. Então, se você tem alguma sugestão de conteúdo, de ideia aí para o canal, basta vir aqui com o seu Notion aberto e clicar 2 vezes aqui, né, nessa areazinha, ou então clicar nos 6 pontinhos e colocar assim, ó, comment. Aí você deixa seu comentário com sua sugestão
né, essa página aqui vai ficar publicamente disponível para ser comentada. E aí eu conto com sua participação aqui para fazer com que a gente consiga crescer o canal e fazer as coisas ficarem mais interessantes por aqui. Né, só dar um visual aqui para você, como é que fica bonitinho o sistema já todo organizado, todo simpático. Esse widgetzinho de tempo aqui ele é mais bonitinho, né, do que a gente utilizou no outro, já está mais customizado. Então fica mais legal, né? A área de trabalho aqui, muito parecida com o que a gente montou. Uma área de alinhamento, onde a gente faz... isso aqui eu ainda nem... eu fiz e ainda nem troquei a nomenclatura, né? Igual eu falei, né, novamente agradecendo o August Bradley pelas ideias. Transformei muito das coisas que eu tinha aqui para a maneira como ele ensina no canal dele. E, né, então tem umas outras áreas, a área dos meus clientes. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho todas as informações e bancos de dados para lidar. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou gravar, vou lançar esperançosamente ainda essa semana, vai lidar muito com isso aqui, né, com a área de profissional. A área de criação de conteúdos e por aí vai. Né? Então, assim, né, todas nas minhas páginas tem ícones relacionados com os astros. Então, eu gosto, acho que fica um tema legal com esse, vou aumentar até aqui para vocês verem os íconezinhos bonitinhos. E, né, eu acho que quando você monta o seu sistema para ele ficar a sua cara, você tem mais vontade de utilizá-lo, né? Então essa que é a ideia que a gente sempre fala e falou durante as séries aqui no canal. Então é isso. Eu não vou entrar em detalhes, não, é só para vocês verem rapidamente como é que fica mais bonitinho, tudo organizado. Deixa seu like, compartilhe aí o canal com quem você acha que pode se beneficiar dos conteúdos. Deixa seus comentários, quero saber o que vocês estão achando e também sugestões agora, tanto nos comentários quanto aqui agora na página do Notion. O link para essa página vai estar aqui na descrição. Então é isso. Aquele abraço, divirta-se.